Bom, agora que a gente, né, entendeu o que é um padrão disjunto, né, ou seja, áreas de distribuição geográfica que não ocorrem em continuidade no espaço geográfico, a próxima pergunta, ou uma pergunta natural, seria saber como, né, ou por que, quais são os processos que levaram à ocorrência dessa disjunção, né? Ou seja, o que gerou essa disjunção? Se as áreas de distribuição geográfica não são contínuas, por que elas são disjuntas? Né? Porque o esperado é o seguinte: você tem uma população em que os indivíduos eles interagem entre si e a tendência é que eles ocorram em continuidade, né? Em interação em fluxo genético. Quando a gente começa a pensar em grupo de espécies, por exemplo, aí abre-se possibilidade de pensar em disjunção também, né? Lembra, por exemplo, qual é o resultado da especiação alopátrica? A especiação alopátrica são espécies irmãs disjuntas, separadas, né? Então, a partir do momento que a gente começa a pensar, claro, isso pode acontecer na população, né, que está em vias de isolamento, mas quando a gente começa a pensar em mais espécies, grupos ou famílias, então essas questões mais de evolutivas, de especiação, elas aparecem, certo? Então, por exemplo, essa pergunta que temos aqui. Se os organismos proximamente relacionados, então aqui, né, falando o seguinte, que eles são aparentados, certo? Provavelmente um clado monofilético, assim. Então, como passaram da área onde ocorria seu ancestral para áreas separadas? Então, imagine que em algum momento o ancestral tinha uma ocorrência geográfica, certo? E no momento seguinte, ou no momento posterior, você tem duas espécies irmãs disjuntas, tá? Como eu falei para vocês, a especiação alopátrica, ela explica isso aqui, tá? Ela explica isso aqui. É por isso que a gente está colocando aqui, ó, a disjunção pode ser por movimentos tectônicos, certo? E aí vocês vão ver que isso aqui é a base para a vicariância, né? O ancestral ocorria, surgiu uma barreira, separou em duas subpopulações. Basicamente isso explica áreas disjuntas, né? E a gente vai aprofundar essa questão dos movimentos, vamos aprofundar nos próximos slides, tá? Por extinção local. Isso aqui, pessoal, é mais difícil de documentar, né? De achar evidência. Mas, teoricamente, o que pode acontecer? Imagine que você tem um ancestral, uma espécie que tem uma ampla distribuição. Tá? E por algum motivo, né, você tem aqui localmente uma série de extinções locais dos indivíduos ou de alguma espécie que faz com que a área de distribuição geográfica ela seja interrompida. Tá? Então você pode ter aqui uma série de extinções e qual pode ser ou possivelmente será as áreas finais. Então uma espécie ou uma subpopulação vai ocorrer aqui e a outra vai ocorrer aqui. Tá? Lembrando o seguinte, que se não houver algum registro fóssil, né, aqui nessa região, então fica bastante difícil inferir ou estimar que a espécie ocorria aqui também, né? Lembra que documentar a ausência, né, é difícil a gente ter evidência de ausência, né? Ainda mais isso em ciência em geral, em biogeografia também é difícil. Como eu falei, então o fóssil ele pode ser uma evidência de que o grupo ou os indivíduos ocorriam na área e hoje não ocorrem mais, né? Então a disjunção por extinção local ela pode acontecer, mas eu falo para vocês, é difícil de documentar, é difícil de achar exemplos disso,
tá? Por isso que a gente vai falar muito pouco sobre ela. E o terceiro caso, né, é a disjunção por dispersão, e aqui vocês já podem, né, imaginar qual que seria o caso, tá? Então aqui é o caso, né, de uma dispersão a longa distância, né, por exemplo, em que as subpopulações elas não vão ter contato, elas vão ter uma barreira para transpor e não vão mais ter contato com os indivíduos da origem, tá? Então, nos próximos slides eu vou explorar principalmente aqui disjunção por movimentos tectônicos e aqui disjunção por dispersão. Bom, imagine o seguinte, a gente tem esse cenário, né? Olha aqui em cima, ó, Jurássico, 195 milhões de anos. Então é uma reconstrução geológica das placas, mostrando aqui em branco os limites atuais dos continentes, tá? Só para a gente poder acompanhar aqui como é que aconteceu. Então aqui a gente tem do nosso interesse América do Sul, né, o que a gente chama de região andina, África, Antártida, Índia, né, Austrália. Tá? A região norte, né, o hemisfério norte, ele é mais reticulado, como a gente viu na aula de terra em mudança, né? A questão aqui é mais complexa. Mas vamos acompanhar o que aconteceu aqui. Vamos acompanhar o que aconteceu aqui no hemisfério sul, também conhecido como Gondwana. Veja, já aqui no Cretáceo, 94 milhões de anos, o que a gente consegue observar? Já existe aqui a formação do Oceano Atlântico, né? A separação aqui da região andina com a Antártida, separação aqui da placa da Índia, né, que levou Madagascar e Austrália. Veja, imagine que existia uma população, né, naquela área contínua, né, existia um ancestral naquela área contínua e agora ela foi separada, tá? Então isso, esse movimento tectônico, ele pode gerar uma distribuição disjunta de uma espécie que ocorre aqui e a espécie irmã que ocorre aqui. Ou que é muito comum, uma espécie ocorre aqui, a outra ocorre aqui, a outra ocorre aqui e a outra ocorre aqui, né? Hoje, é claro, talvez aqui só em evidências fósseis, né, na Antártida, ok? Então é muito comum a gente achar esse padrão, comum não, mas é relativamente frequente, um padrão de disjunção de espécies aparentadas, que uma ocorre aqui no sul da América do Sul, outra no sul da África, outra na Antártida, na Austrália, né? É muito comum encontrar isso aqui. Por quê? Porque o movimento tectônico do sul, do hemisfério sul, ele foi todo hierárquico, né? O que é hierárquico? Você tem um continente único, aí ele quebra em dois. Daí esses dois quebram cada um em dois, quatro. Então ele vai mais ou menos bem em ordem, né, de hierarquia, quebrando em áreas menores. Ao ponto que, se a gente recolher ou juntar, né, somar todas as áreas, ela se aproxima muito da reconstrução inicial. Então, numa disjunção, né, numa quebra hierárquica, quando você junta essas áreas finais numa área ancestral, ela lembra muito, né, ela lembra muito aquele único ou primeiro continente que se formou ali. Tá? Isso acho que vai ficar mais claro, né, agora. Vou mostrar para vocês um dendrograma geológico. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui basicamente é o movimento tectônico da Terra transformado em um dendrograma, ou seja, numa cronologia,
de quebra de áreas. Tá? Então veja os terminais aqui. Ó. O Holártico, pessoal, é basicamente o hemisfério norte. Tá? O que temos aqui? Ó? A parte norte da América do Sul, África, Madagascar, Índia. Tá? Então, os maiores continentes aqui, ó, América do Norte da América do Sul, África, Madagascar e Índia. Por que ele chama de América do Sul porção norte? Porque aqui tem a porção sul da América do Sul, que a gente chama hoje de região andina. A minha letra está feia. E aqui a gente pode chamar, grosso modo, de neotropical. Austrália e Nova Guiné. Veja, são ilhas pequenas aqui, né? E aqui a Antártida, numa conexão, ou numa relação aqui que não tem mais. Bom, vamos voltar aqui. Ó. Imagine o seguinte, tá? Nessa época, a formação do Atlântico Norte, ou seja, a separação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? Hemisfério norte e hemisfério sul. Aí, vai ter uma primeira quebra aqui, ó. A primeira quebra que acontece. A primeira quebra que acontece aqui, vão separar esses dois grupos, ó. Esses dois grandes grupos. América do Sul, África, Madagascar e Índia formavam um bloco. Nova Zelândia, Nova Caledônia, região andina, Austrália e Nova Guiné, o outro bloco. Então essa é a primeira quebra que acontece, né? E aí se a gente acompanhar aqui a parte de cima, vamos ter uma quebra. Vai ter uma quebra aqui que vai manter região neotropical e África juntos, Madagascar e Índia separados. Tá? E aí, em aproximadamente 110 milhões de anos, a gente tem uma quebra aqui entre a América do Sul e África. Tá? Madagascar e Índia também tem uma separação, ok? E aqui, ó, nessa porção mais ao sul, né, mais polar, a gente tem aqui, ó, quebra Nova Zelândia e Nova Caledônia e forma aqui, ó, região andina, Austrália, Antártida, num outro bloco. E assim vai, até quebras sucessivas ao longo do tempo, até formar os continentes como eles são hoje. Ok? O que é importante a gente perceber aqui? Bom, importante a gente perceber aqui que a partir de uma área única, ancestral, né, Gondwana ou Pangeia, a gente tem sucessivas quebras, movimentos tectônicos, que possivelmente causaram disjunções. Esse é o tema da aula. E é claro que essas disjunções não ocorrem simplesmente separando, elas são eventos, né, barreiras que aparecem, principalmente surgimento dos oceanos. Né? Então, isso pode causar, ou causou em alguns grupos, especiação alopátrica por vicariância. E, portanto, hoje ou recentemente, as espécies irmãs ocorrem de forma disjuntas. Tá? Por exemplo, essa aqui é a nossa famosa araucária. A araucária tem uma espécie aqui, ó, a nossa espécie do sul do Brasil. Deixa eu apontar aqui. A nossa espécie do sul do Brasil é Araucária angustifolia. Né? No Chile, na região ali do Chile, Argentina, tem a Araucária araucana. Okay? Então veja uma ocorrência no sul, uma ocorrência aqui próxima, né, na região andina, e veja onde é que estão as espécies irmãs de Araucária. Elas estão principalmente na Austrália, né, e Nova Guiné e nas ilhas aqui.
Tá? Né? Se a gente for pensar, ó, por que a araucária tem espécie irmã na Austrália? Né? Então a hipótese é o seguinte, porque o grupo é tão antigo, né, as gimnospermas são antigas, a hipótese de que o ancestral ocorria na Pangeia e com os movimentos tectônicos, né, as linhagens foram se separando e gerou essa disjunção. Tá? É claro que se ocorresse na Antártida seria mais uma evidência, né? A gente não sabe se tem fósseis ou não, pólen às vezes, na Antártida, né? E também, né, é comum às vezes, quando o grupo tem esse padrão, ocorrer no sul da África, né? Porque aí ele fecha com um padrão, né, de disjunção por movimentos tectônicos, tá? Então a questão é a seguinte, uma vez que a gente detectou que o grupo ele é disjunto, né, entender o porquê é o próximo passo. E aqui eu estou dando um exemplo para vocês de como que o movimento das placas tectônicas, principalmente no hemisfério sul, que é mais fácil de acompanhar as quebras, né? Pelo menos o conhecimento atual é esse, que as quebras foram todas hierárquicas, ou seja, tinha uma área maior, e aí ela foi quebrando, quebrando, quebrando até o posicionamento atual. Ela explicaria essa disjunção, tá? Esse aqui talvez fosse um exemplo, né? A gente viu esse exemplo na aula de dispersão. Talvez esse fosse um exemplo de disjunção por extinção, né? Olha só que interessante, né? A gente tem aqui, ó, nessa região, tá? Nessa região aqui, fósseis do ancestral da família, tá? Mas olha que interessante, a família ou nenhum espécime hoje ocorre ali, tá? O que a gente tem de evidência? A gente tem aqui, ó, que a lhama ocorre na América do Sul, né? O camelo aqui na Ásia e o dromedário na África, tá? Nada impede, por exemplo, que esse fóssil seja evidência de que uma população ancestral, deixa eu colocar em azul aqui para ficar mais evidente, que uma população ancestral pudesse ocorrer aqui, ó. Imagine que ocorresse uma população ancestral aqui, ó. Ocorresse em toda essa área. E aí que por algum motivo os indivíduos dessa região eles sofressem extinção local. Né? Veja, a gente tem uma evidência de que o ancestral ocorria aqui, né? Que são os fósseis da família, do ancestral da família. Mas a hipótese pode ser que eles ocorreram extinção, extinção, extinção. E o que sobrou? Sobrou 3 áreas, ou melhor, 2 áreas disjuntas. Essa e essa aqui, ó. Essa aqui nem é tão disjunta, né? Sobraram 2 áreas disjuntas, ok? Veja, eu estou especulando aqui, eu não sei de fato os estudos, a história da família. Mas é um exemplo que eu lembrei da área da aula de dispersão, que pode, né, ser uma hipótese aí para testar a disjunção das espécies atualmente, tá? Dos membros modernos, né, como diz a figura aqui. Esse pode ser também o caso das antas, né? Provavelmente por dispersão, né? Mas nada impede, por exemplo, de que a população ocorresse amplamente distribuída, né? Talvez aqui pelo Pacífico, ocorresse amplamente distribuída, e que as populações ou espécies remanescentes hoje, né, foram aquelas que resistiram à extinção local de outras áreas. Tá? O que explica essa disjunção? Por que tem aqui
espécies que ocorrem na América do Sul, América Central, e espécies que ocorrem aqui na Indonésia, né, região Indomalaia. Tá? Bom, movimentos tectônicos provavelmente não, por quê? Porque esse grupo ele é mais novo, ele é mais recente, né? Eu não lembro exatamente, mas ele é mais recente do que o Jurássico. Ele não existia no Jurássico, por exemplo, né? no Mesozoico. Então, como as barreiras já existiam, né, provavelmente a disjunção deles ocorreu por dispersão. Tá? Então, a dispersão, né, provavelmente aqui pelo Pacífico e ocorrendo aqui. Esse é um caso que a gente vai ver com certa frequência, né? Esse trabalho, apesar da figura ser bem simples, ele foi um trabalho pioneiro que documentou os eventos de dispersão de plantas, tá? Dispersão oceânica. Então as flechas mostram a direção, a letrinha diz qual é o gênero, qual é a espécie, provavelmente é gênero e famílias que tem. Tá? E documentou várias dispersões, né, que ocorreram aí, ó, para o Havaí, para a Austrália, para... E quando que ocorre a dispersão, pessoal? Quando a barreira já existe, lembra? Então a barreira já existe, então a dispersão ocorre entre as porções das barreiras. Então a dispersão ela pode gerar espécies disjuntas. O que vai acontecer? A espécie ocorria aqui, aí teve uma dispersão a longa distância, passou a ocorrer aqui também. Então o que a gente encontra? A gente vai olhar na natureza, a espécie tem uma área separada, né? Ou a espécie ocorria aqui, aí dispersou aqui para Nova Zelândia. Então ocorre uma dispersão, uma disjunção entre as áreas, tá? Então ocorre aqui na África e ocorre aqui em Madagascar também, disjunção, ok? Pode sim ser causada por dispersão e a gente já viu esse mecanismo lá na aula de dispersão. Veja, os mecanismos, os processos não são novos para nós, né? A gente já viu no módulo 2 as especiações alopátricas e as dispersões, né? Dispersão a longa distância principalmente. Ok? Agora é só aplicar na interpretação da disjunção. Outro caso, né, de disjunção, mas esse é um caso mais recente e é um caso de introdução. Veja, a espécie introduzida, exótica, então ele é recente, é de 100 anos atrás. Então não tem nada a ver com tectônica de placas, tem a ver com dispersão. Né? Tem a ver com dispersão. Então veja, o que está em vermelho é a amplitude ou a área de distribuição nativa. Ou seja, originalmente, né, tem dados que essa espécie aqui de coelhinho, né, o coelho europeu, ocorra aqui, né, Península Ibérica, um pouquinho aqui da região, norte da África, ok? E aí, evidências do quê? De que ela foi introduzida há pouco tempo nessas áreas aqui, ó. Tudo que está em... Vou pegar o roxo aqui. Tudo que está em roxo, ela foi introduzida. Então ela chegou aqui, né? Aqui passou a ocupar, e principalmente aqui, ó, Austrália e Nova Guiné. E em especial na Austrália, ela tem aqui, ó, um relato de a dispersão. E veja que aqui a dispersão ela foi por difusão, lembra? Lembra desse mecanismo aqui? Quando a dispersão ela vai correndo gradualmente no espaço geográfico. E veja, ó, aqui a gente tem as linhas de tempo, né, mostrando. Aqui a gente tem as linhas de tempo mostrando onde que estava, né, a ocorrência do grupo ao longo do tempo. Ó. 1900 já ocorria, introduzido aqui, ó, pelo sudeste aqui, ó, 1860. E aí foi 1870, 1880, 1890, 1900, 1980 aqui, ó, bem recente, tá? E aqui ocorreu por
difusão. De qualquer modo, né, globalmente, a espécie ela é disjunta, ok? Mas a gente tem documentado que o mecanismo foi por dispersão a longa distância para essas regiões, tá? Provavelmente levada pelo homem, tá? Provavelmente levada pelo homem.